Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é a entrevista do século, aqui diretamente do estúdio 42B, no centro de Vitória. Essa é outra entrevista no canal Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Segue a gente, curte, compartilha, comente, para amplificar, né, a nossa imprensa alternativa. Hoje, especialmente, trazendo um tema importante, né, já que nas últimas semanas houve uma grande polêmica, principalmente a partir da repercussão na grande mídia, sobre o fechamento, né, o futuro fechamento da unidade de custódia e tratamento psiquiátrico, o CTP, que fica lá em Cariacica, e hoje abriga, né, como internos 57 pessoas que cometeram crimes, mas foram considerados como incapazes de responsabilizar esses atos devido a transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o que são esses espaços, chamados também como manicômios judiciais, por que estão sendo fechados, não é só no Espírito Santo, né? É um processo nacional para a gente entender um pouco melhor, né, e repercutir para além, né, do que vem sendo abordado de forma às vezes superficial e ruim, né? Tanto por parte da imprensa como por políticos, né, enfim, que acabam prezando pela desinformação, né? Então a gente tem aqui no estúdio hoje a presença do Rafael Dias Valêncio, que é psicólogo, professor universitário e membro do Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial, e também aqui online, diretamente de Goiânia, o Haroldo Caetano, que é doutor em psicologia, promotor de justiça do Ministério Público de Goiás e autor de livros, né, sobre esse tema. Então, queria primeiro agradecer a presença de vocês, né, começar com o Haroldo, perguntando para ele explicar para a gente um pouco melhor o que são esses manicômios judiciais e por que motivo eles estão sendo, né, fechados. Bem, boa tarde, Vitor, boa tarde, Rafael, boa tarde a quem nos ouve e nos assiste pelo YouTube. É um prazer estar aqui com você. Mas aproveitando, ao discutir a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, com essa figura do manicômio judiciário. Essa instituição, ela passou a existir no direito brasileiro, voltada para pessoas consideradas perigosas pelo direito penal e que ali deveriam permanecer. Isso veio nos anos 40 do século passado, né, no Código Penal de 1940, e muito fundado, essa figura do manicômio judiciário, muito fundada nos ideais de um psiquiatra italiano, o Cesare Lombroso, que ficou muito conhecido pela obra fundamental dele, que se chama O Homem Delinquente. E a partir daquela leitura estereotipada, preconceituosa e racista de Cesare Lombroso, essa leitura sobre a loucura e outras questões também sobre a criminalidade, mas fundamentalmente sobre a loucura, essa leitura precária e racista e preconceituosa acabou ganhando espaço em muitas legislações pelo mundo, inclusive no Brasil. Então, não é à toa, inclusive, que nós temos a chegada do manicômio judiciário na lei, né, porque ele já existia no Rio de Janeiro desde 1921, embora de forma ainda sem uma relação com o direito penal. Mas na legislação ela entra e essa figura começa a existir em 1940. E não é sem motivo que isso se dá no contexto de uma ditadura. O Brasil vivia o Estado Novo, de Getúlio Vargas, e buscou essa inspiração para criar um manicômio judiciário na lei penal, onde? Na Itália fascista de Mussolini. Então vejam vocês, primeiro, um contexto histórico e político importante para se compreender de onde vem o manicômio judiciário. O Brasil busca o manicômio judiciário no fascismo de Mussolini. Então você tem algo que é genuinamente fascista, além de racista, e, enfim, poderíamos dar mais alguns outros adjetivos não muito elogiosos, mas o que se pode entender como genuinamente fascista, na legislação brasileira, essa figura é o manicômio judiciário. E para lá, eu vou resumir um pouco a história, porque num primeiro momento ele era destinado não só para loucos, mas também para quem não era louco e era compreendido como perigoso pelo sistema de justiça. Mas, enfim, em 1984 houve uma mudança na lei penal e o manicômio passou a se restringir exclusivamente para o louco.
compreendido como um indivíduo que, em função da prática criminosa, seria, então, perigoso. E de 84 para cá, então, os manicômios judiciários funcionam exclusivamente para a segregação do louco que praticou um crime. Acontece que no direito penal, eu vou tentar ser bem objetivo nessa questão, no direito penal, o louco ele não pode ser punido, ele não pode ser condenado. Por quê? Porque ele é inimputável, ele não tem responsabilidade penal. Em outras palavras, ele não sabe o que faz, não é? E sendo assim, não tendo culpabilidade, o louco é absolvido no processo penal. Só que, em razão dessa figura do manicômio judiciário e do seu correspondente no Código Penal, que é a medida de segurança, o juiz absolve o louco e aplica uma medida de segurança. Então vejam vocês que uma sentença absolutória, na prática, significa o aprisionamento manicomial perpétuo, porque a medida de segurança é diferente da sanção penal, da pena. E se a pena, digamos, por um crime de homicídio, pode durar até, vamos supor, uma condenação de 15 anos, uma pessoa em medida de segurança por homicídio já ficou por mais de 50 anos em manicômio judiciário pelo Brasil. Então, o indivíduo absolvido sofre uma sanção maior do que aquele que é condenado, o que é uma grande contradição e que também expõe aí essa problemática no âmbito do direito e da justiça criminal. Mas os manicômios, então, funcionam pelo Brasil. Em todos os estados brasileiros, se não existe um manicômio, ou quase todos, porque agora a gente, enfim, nós partimos aqui de Goiás de uma experiência que já não tem manicômio já faz algum tempo, e nós vamos falar disso também, mas no Brasil todo foram construídos manicômios, ou alas de presídios foram transformadas em manicômios, e isso passou a ser utilizado, então, de forma regular. E o que significa, na prática? Esses lugares são espaços extremamente precários. Eu visitei manicômios por todo o Brasil. Eu conheci manicômios em todas as regiões do Brasil. Em vários estados eu estive dentro dessas unidades. E isso, e uma característica que é comum a todos os manicômios judiciários é que não é um hospital. Não é? Não é um hospital, porque no Código Penal ele está descrito como hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Contudo, ele não é um hospital. Ele não passa de um presídio, de uma unidade de segregação e que funciona, basicamente, sob aparatos de segurança. Não é sem razão, e aí no Espírito Santo vocês sabem disso muito bem, que o hospital, que deveria ser um hospital, né, chamado de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, aí no Espírito Santo, não é vinculado a uma Secretaria de Saúde, ele é vinculado à Secretaria de Justiça. O que significa isso? Que hospital que é esse que não tem vínculo com saúde? Que, de fato, não é um hospital. E nunca foi um hospital e não tem vocação para se tornar algum dia um hospital. É só um espaço de pura segregação dessas pessoas, de muita violência, de muita precariedade, é um presídio muito piorado, e além das condições precárias, das estruturas que existem, normalmente, isso é acompanhado também do aprisionamento químico. As pessoas são muito dopadas, recebem muita medicação nesses lugares. Então, é um presídio, digamos, em paz, mas uma paz forçada por medicamentos, onde as pessoas são mantidas dopadas. E isso vai contra uma série de normativas, desde a Constituição, passando pela Lei 10.216, que é a lei antimanicomial, que hoje deve nos orientar nesse aspecto, nessa questão da atenção em saúde mental, e também de tratados dos quais o Brasil é signatário no plano internacional. E agora, recentemente, o Brasil, não tão recentemente assim, mas o Brasil recebeu uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso conhecido como caso Damião Ximenes Lopes, que foi um homem lá na cidade de Sobral, no Ceará, que morreu dentro de um manicômio, não um manicômio judiciário, mas um manicômio convencional, que não é muito diferente, né? As coisas não são muito diferentes pela mudança do nome. Mas, enfim, o Brasil sofreu essa condenação e uma das obrigações que o Brasil tem no cumprimento da sentença sofrida na Corte Interamericana de Direitos Humanos é evitar ou gerar condições para que se evitem novos óbitos, novas ocorrências como aquela de Damião Ximenes Lopes. E o Conselho Nacional de Justiça, então, preocupado com isso, para lidar com essa situação, instituiu um grupo de trabalho, do qual eu fiz parte, junto com muitas outras pessoas,
e nós construímos a Resolução 487, que agora põe fim a essa figura do manicômio judiciário, por uma série de razões, seja no plano não apenas da condenação que sofreu o Brasil lá fora, mas seja por conta de questões constitucionais e também de questões legais. Muito interessante esse panorama. O Rafael, queria que você contasse para a gente um pouco, depois desse contexto, da realidade da UCTP aqui, né, que é a unidade que está, né, cumprindo essa normativa, não é só aqui, né, a gente é claro no Brasil inteiro, mas assim, qual que é a realidade de lá e como você está vendo a repercussão, né, desse caso aqui no Estado. Eu acho que é interessante começar falando um pouco de como que surgem esses ambientes aqui no Estado, né? A gente tem algumas cidades aqui que são cidades polo, são cidades que são colocadas de fato como depósito de pessoas, e Cariacica, onde fica o CTP, é um desses lugares, né? Historicamente, no âmbito da saúde mental, a gente tem 2 manicômios aqui no estado, do Espírito Santo, inclusive além do manicômio judicial, além da UCTP, que anteriormente era chamado de HCTP, né? Essa mudança não é recente. Era o hospital. Então, era o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que hoje é a unidade de custódia. Oi? Não estava te ouvindo. Tá. Anteriormente era chamado de HCTP, né? Era Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Além disso, a gente tinha a Santa Isabel, em Cachoeira de Itapemirim, né? E tinha enquanto manicômio, o Adalto Botelho, que hoje é conhecido como o Hospital Estadual de Atenção Clínica, o EAC, que, apesar da mudança do nome, o CNPJ, inclusive, continua sendo Adalto Botelho, né? É interessante pensar isso porque, apesar da lei, né, que o Haroldo cita, 10.216, ser uma lei de 2001, a desinstitucionalização das pessoas só passou a acontecer em meados de 2010 a 2012. Quer dizer, 10 anos após a lei antimanicomial, né, após a reforma psiquiátrica. Então, a gente tem um hiato gigantesco para conseguir desinstitucionalizar e implementar serviços substitutivos. O que são serviços substitutivos? São os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, a atenção primária ou atenção básica, que são as unidades de saúde, fazerem um atendimento em saúde mental das pessoas, né, inclusive não só de saúde mental, mas de saúde regular, de saúde no geral. As pessoas que estavam internadas nos manicômios têm hipertensão, têm diabetes, né, quebram a perna, né, e precisam do seu acompanhamento cotidiano. Então, precisam de usar os outros serviços de saúde. Eles precisam estar disponíveis. Além disso, um outro serviço substitutivo que foi criado é as residências terapêuticas, né? O Espírito Santo hoje tem 18 residências terapêuticas, na verdade 19, só que 18 de gestão estadual e um que é do município de Vitória, que é de gestão municipal. Desses 18 de gestão estadual, 10 estão em Cariacica, ao redor do Adalto Botelho, né? Ao redor do EAC. Todos eles estão ali circundando essa cidade que foi colocada pelo poder público como um depósito de pessoas, assim como colocou o antigo leprosário, né, que é o Hospital Pedro Fontes, que ainda tem pessoas lá, né, que fica próximo ali a Pica-Pau, próximo à Nova Rosa da Penha, assim como colocou unidade prisional, um dos maiores centros socioeducativos de socioeducação do Estado, fica em Cariacica, né, em Cariacica Sede, que é onde tem a Unis, a Unip, né, e outras unidades que são unidades de aprisionamento de pessoas. Hoje são 57 pessoas, né, que estão ali na UCTP, né? Isso. Lá no CTP, eu pude, enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos, fazer uma visita junto à Defensoria Pública daqui do Estado, a Defensoria Pública Estadual. Né, e é uma realidade adoecedora, assim, né? É impossível qualquer cuidado em sanidade, qualquer sanidade possível num espaço como aquele, assim, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, eu acho que é interessante vocês verem e conhecerem como que é a realidade dessa unidade, assim, né?
Quando a gente foi lá com a Defensoria Pública, ainda, não sei se hoje ainda permanece isso atualmente, né? Mas há 2 anos atrás, que foi quando eu fiz essa inspeção, tinha prática de eletrochoque. Né? O banho das pessoas para tomarem banho era num pátio a céu aberto, né? No chuveiro frio a céu aberto no pátio. Então, quando está chovendo, não toma banho, toma de chuva, toma como? Que tipo de cuidado é esse em saúde mental? É essa prática que a gente está tentando defender e permanecer? Que outro serviço a gente vai criar para poder dar conta disso, né? São pessoas que estão ali. Né? Como que a gente cuida delas? Eu acho que esse, para mim, precisa ser um norte de conversa. A gente viu, né, você começou citando isso, né, Vitor? Que na grande mídia tem se falado, né? Colocou uma reportagem escandalosa, né? Canibais à solta, né? É uma coisa surreal. Além de ser sensacionalista, ela provoca medo das pessoas. Ela faz o oposto do que um jornalismo responsável deveria fazer, né? Que é informar, que é cuidar das pessoas, que é promover o cuidado. Ela faz o contrário, ela provoca medo, né? O objetivo é outro. O objetivo é continuar com a prática manicomial, que não está só na grade, né? Pode estar na medicação, pode estar numa informação que é mal informada, né? Que é mal divulgada. Ela pode estar na nossa relação cotidiana. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar em voga quando a gente fala da UCTP aqui no Estado. Né? Tem um monte de gente lá, tem gente que está lá desde 79, 79 para 80. Quer dizer, olha quantos anos que tem uma pessoa que está numa unidade dessa, sem um mínimo de cuidado em saúde mental, né? Que é os serviços que são preconizados pela 10.216, né? Que é para estar sendo acompanhado no CAPS, que poderia estar numa RT, e não só. Eu acho que não é só a saúde, inclusive. Acho que esse é um ponto importante também para pontuar. É importante que a gente pense com a política pública do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, qual o papel da residência inclusiva, qual é o debate que se faz no âmbito da política de assistência, para que essas pessoas possam ter um cuidado também na sua promoção de autonomia, na sua vida diária, em ir ou não ir ao banco, em ir ou não ir comprar sua roupa, né? No seu contato com os vizinhos. A gente, na época da graduação, eu pude estar com algumas residências terapêuticas, e era interessantíssimo como ali no bairro de Santana, na comunidade de Santana, que é onde fica boa parte das residências terapêuticas, em Cariacica, a comunidade fazia na praça pública a festa junina, né? E as pessoas que moravam, né, nas residências terapêuticas iam lá, dançavam a festa junina com a comunidade. Então, como que isso promove um outro tipo de relação e de cuidado em saúde mental que não é esse da exclusão, que é a base do que se faz na UCTP. Eu acho interessante a gente abordar aqui, passar para aula de novo, assim, como é que é esse processo, né? Porque muita gente questiona isso, são criminosos, né? Eles vão ser soltos, né? E aí você tem essa onda, da não informação, não conhecimento dos processos legais da maioria da população por vários motivos, e outro é essa onda de gerar pânico mesmo, que o Rafael falou aqui, né? Então, assim, como é que é esse processo e quais são os mecanismos para garantir também que haja, né, um julgamento justo, para que haja essa absolvição o julgamento que precisa passar por uma série de coisas, imagino, né? Como é que é feito esse processo? Porque muita gente também vê como, possivelmente, assim, no popular, que o cara, ele cometeu um crime e ele está fingindo que é louco para não ir para a cadeia, né? E aí ele vai ficar livre para sempre e tudo, e impune, né? Essa é a ideia que se passa, assim, no senso comum. Rafael sabe muito bem disso. Existem muitos mitos em torno da loucura. E esses mitos partem fundamentalmente de uma leitura preconceituosa em relação à figura do louco, ao indivíduo que sai daquilo que a sociedade define como normal, né? Essa ideia da normalização da vida estabelece que quem está fora dos padrões
não é normal. Isso vale. Lá na sexualidade você vai ver problemas dessa natureza, com discursos preconceituosos, porque algumas pessoas não estão dentro daqueles padrões tidos como normais. Isso está dentro do comportamento da sociedade como um todo, no que diz respeito ao racismo, né? As pessoas que escapam ao, digamos assim, ao modelo cultural, étnico, de um certo meio, também não são vistas como normais, e aí você vê uma exclusão, uma xenofobia muito grande acontecendo em muitos lugares. E isso vale também para a loucura, onde se estabelece um padrão de normalidade, como se a gente só pudesse definir em alguém o que seria o normal, né? O Caetano Veloso, com muita felicidade, inspiração, disse que de perto ninguém é normal. Então, por que a gente escolhe algumas pessoas e as coloca de forma segregada nos espaços manicomiais, sejam eles judiciários ou convencionais? É porque, de fato, existem muitos mitos. Muitos desses mitos nascem do medo, né? E você se referiu ao medo. E o medo, ele é instrumentalizado, e hoje, com muito mais... você verifica isso com muito mais facilidade por conta das redes sociais e por conta do discurso do ódio, né, que naturalizou, inclusive, não só no Brasil, mas particularmente aqui, naturalizou o fascismo como uma possibilidade política possível, né, assim, adequada dentro de um espectro democrático. Tem gente que está sendo processada por ser fascista, por atos fascistas, dizendo que quer ter o direito de ser fascista, né? E nós naturalizamos isso. Isso vem exatamente desses discursos baseados nesses mitos. Um deles é o medo da diferença, o medo da loucura. A loucura, ela precisa ser compreendida no contexto das diferenças da sociedade. E todas as diferenças devem ser acolhidas numa sociedade democrática. E o Brasil tem um projeto democrático instituído desde 1988 na Constituição. E essa pluralidade, ela passa necessariamente pela inclusão da loucura, pela percepção da loucura como algo do humano, como algo, digamos assim, da vida. Em algum momento, todos nós, de alguma forma, vamos precisar, inclusive, de alguma assistência em saúde mental, vamos precisar de ter algum tipo de suporte nesse campo, seja por depressão, seja por ansiedade, seja mesmo por uma doença um pouco mais séria, uma psicose, quem sabe. Mas, de qualquer forma, o medo que se faz é um medo que é construído a partir das exceções. Quando você vai para dentro de um manicômio judiciário, você vai observar, ou quando você vai para dentro dessas instituições, você vai perceber que a exceção, às vezes, nem está ali dentro, porque as pessoas partem daquele fato grotesco, bizarro, de muita violência que aconteceu em algum lugar e e quer acreditar que aquele fato, que aquele indivíduo que praticou algo bizarro é a regra e aquele comportamento corresponde a todas as pessoas que são, em algum momento, processadas pela justiça e consideradas loucas. Quando, na verdade, para vocês terem uma ideia, existe um mito muito grande, por exemplo, sobre os psicopatas, né? Que é aquilo que causa maior alvoroço quando se discute esse assunto. Os manicômios judiciários, no levantamento feito pela Débora Diniz, lá em 2011, que é o último levantamento completo que a gente tem, nós temos nos manicômios menos de 5% das pessoas classificadas como psicopatas. A maior incidência, o transtorno mais presente é a esquizofrenia. Mas é a psicopatia que gera esse medo na grande maioria das pessoas. O que acontece, porém, é que há um desvirtuamento na aplicação da lei penal em relação ao psicopata, porque o psicopata ele não vai para manicômio, ele não deve ir para manicômio judiciário. Eu estou me antecipando aqui, talvez alguma questão que já surgiu aí no Espírito Santo, né? Porque surge em todos os lugares. O maníaco disso, o maníaco daquilo. Esse indivíduo classificado pela psiquiatria como psicopata, a gente pode, inclusive, superar ou deixar para um outro momento as questões sobre essa classificação psiquiátrica, que também é muito redutora, reducionista. Mas, enfim, os indivíduos classificados como psicopatas devem ser punidos. O indivíduo que mata
nessas condições, ele mata a sangue frio, ele mata querendo matar, ele sente prazer até na produção da violência contra outra pessoa, e faz isso conscientemente. Então, o indivíduo classificado como psicopata, ele não vai para manicômio, ele não deve ir para manicômio. Mas por que ele ia para manicômios judiciários até outro dia? Porque o manicômio judiciário era a prisão perfeita, porque era a prisão perpétua. Não é? Então, quando o psicopata ia para o manicômio judiciário, ele ia já com a condenação de que de lá ele não sairia mais, exceto dentro de um caixão. Porque, sendo classificado como psicopata, ele jamais iria ter uma modificação nessa classificação psiquiátrica, e como a legislação prevê que a medida de segurança no manicômio é indeterminada no tempo, enquanto não cessa a periculosidade, e a periculosidade corresponde à própria doença, ora, ou à própria classificação psiquiátrica, ora, esse indivíduo jamais ia sair de lá. E nós temos exemplos de pessoas que passaram a vida toda dentro de manicômios judiciários, quando deveriam ter sido condenadas. Então, mas eu insisto, essa ocorrência nesses espaços é pequena. Então, pensando aqui com Goiás, né, deixa eu tentar levar para vocês, eu não sei se a gente consegue fazer essa mudança na conversa nesse exato momento, mas vou tentar, só para pontuar com vocês. O que acontece em Goiás, aqui no estado de Goiás? É um estado, eu acho que é um pouco mais populoso, não sei, em matéria de população, qual que é a diferença de Goiás para Espírito Santo. Mas, guardadas as diferenças geográficas, digamos assim, culturalmente não temos tantas diferenças assim. No Brasil, tem mais ou menos tem uma população que se parece muito, né? Guardadas as regionalidades. Aqui em Goiás, desde o ano de 2006, nós não temos manicômio judiciário. Todas as pessoas que passam pelo processo penal e que são consideradas loucas pelos juízes aqui no estado de Goiás, todas, sem exceção, são colocadas em liberdade. Desde 2006. Isso significa o quê? Significa que essas pessoas hoje são tratadas com dignidade, dentro daquilo que o Rafael já trouxe, que é a rede de atenção psicossocial. Preservando-se de forma individual para cada uma dessas pessoas o que a saúde denomina projeto terapêutico singular. Para cada indivíduo que ganha liberdade, mas que tem um transtorno mental, ele vai passar necessariamente por um projeto, por um planejamento que envolve todas as equipes de saúde mental que vão junto com esse sujeito, né, e não mais sobre esse sujeito, porque ele também é um indivíduo que precisa participar do próprio projeto terapêutico. Junto com esse indivíduo, então, é construído o projeto terapêutico, que, na grande maioria das vezes, vai determinar o seu acompanhamento ambulatorial. Ou seja, essa pessoa será colocada em liberdade e vai ser acompanhada, digamos, no CAPS. Se ela tem condições de viver sozinha, ela vai morar sozinha. Né? Porque, às vezes, as pessoas partem da ideia de que o louco é um ser completamente dependente. Não é. Nós temos vários níveis de limitações em todos os setores, né? E no campo da saúde mental isso também se faz presente. Então, nem todo mundo é um coitadinho que precisa de ter sustentação do Estado o tempo todo, ou de ter alguém ao lado dele. Não. As pessoas têm um nível de autonomia, e esse nível de autonomia precisa ser, digamos assim, fortalecido. Tem muitas pessoas aqui em Goiás que passaram por esses processos penais que moram sozinhas, ou eventualmente que moram no barracão, nos fundos da casa da família, ou que moram dentro da casa, junto com a própria família, quando isso é possível. Ou quando isso não é possível, quando esse indivíduo tem alguma necessidade, digamos, mais importante, ele vai para aquilo que o Rafael já disse, que é o serviço residencial terapêutico, que é uma casa na rua, não deve ser essa casa que orbita o manicômio, como ele disse aí. É uma casa num bairro qualquer da cidade, em que hoje, salvo engano, são até 8 pessoas podem residir conjuntamente e ali ter um cuidador que vai acompanhar essas pessoas. O que significa, então, na prática, é que a atenção em saúde mental deve se dar em liberdade e a internação, ela será excepcional. A internação é possível? É possível e muitas vezes é necessária. Numa situação de crise, numa situação momentânea em que aquele indivíduo
precisa, de fato, de um suporte um pouco mais especializado, é preciso que ele seja internado, mas não internado para sempre, né? O que equivale a uma prisão perpétua nos manicômios judiciários. Quando ele precisa de ser internado, e a rede de atenção psicossocial tem esse dispositivo, ele será internado preferencialmente em um leito de saúde mental, nem se fala mais leito psiquiátrico, né? É leito de atenção em saúde mental em hospital geral. Então, nós devemos compreender, então, que com a Lei 10.216, que é a lei antimanicomial, nós escapamos, enfim, do modelo hospitalocêntrico e baseado na medicamentalização para um modelo de cuidado em liberdade, de cuidado no território, baseado, então, na autonomia do indivíduo e só em casos excepcionais, por tempos muito precisos e limitados, quando houver a indicação clínica da internação, esse indivíduo poderá ser internado. Isso acontece aqui em Goiás. Desde 2006, então já são 18 anos, em que nós funcionamos, né, sem manicômio judiciário e sem ter grandes problemas importantes derivados dessa ausência. Uma questão que muitas vezes surge, deixa eu me antecipar um pouco mais aqui. Mas como é que... E a reincidência? Hoje, até hoje já foram cerca de 1.000 pessoas que passaram pelo que a gente denomina aqui Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Né? Mais de 1.000 pessoas já passaram por esse programa. Então, mais de 1.000 pessoas deixaram de frequentar o manicômio judiciário porque foram acolhidas na rede de atenção psicossocial. E em 18 anos de existência, houve apenas 3 episódios de crimes graves praticados por usuários vinculados ao programa. 3 em 18 anos, com mais de 1.000 pessoas atendidas. Se você compara esse número, por exemplo, com o que acontece no sistema prisional convencional, você vai, a partir do próprio número, você já vai perceber que sim, de fato, é uma política pública de sucesso e que é perfeitamente capaz de ser produzida no plano nacional. Então, Goiás funcionou como esse laboratório, né, como esse teste da vacina, digamos assim, como esse laboratório antimanicomial por 18 anos, e agora o Brasil inteiro parte dessa experiência, além de outras experiências locais, pontuais, mas o Brasil parte dessa experiência puramente antimanicomial para que os manicômios sejam fechados em todos os estados, inclusive aí no Espírito Santo, onde eu já sei que houve a interdição já parcial do manicômio judiciário e que o processo caminha, sim, para um bom termo, no sentido de se produzir uma política que seja sintonizada com a Constituição e com a lei antimanicomial, que é a Lei 10.216. Perfeito. E assim, aqui, na verdade, o prazo nacional era maio, né? Foi prorrogado até agosto, né? Para que sejam fechadas as unidades. Mas eu acho interessante, Rafael, falar um pouco do que é, né, essa rede de atenção psicossocial, os CAPs, porque eles, esse discurso, essa ideia de tratamento em liberdade está se referindo ao manicômio judicial, mas também a toda, né, tipo de pessoas com problemas de saúde mental, inclusive de dependência química, né, e existe toda essa organização a nível estadual e nacional de um movimento social, né, que reúne pessoas de diversos setores e origem, desde os familiares, as pessoas internas, a psicólogos, né, assistentes sociais, como a gente já falou aqui, que estão nessa luta, né? Então, entendeu? E é interessante porque são políticas conquistadas em muitos anos, né, de amadurecimento, digamos, das políticas públicas do Brasil, dos debates, né, da sociedade civil, com os governos e tal. Então, assim, o que é a rede de assistência psicossocial, como funcionam os CAPs, e se você tem informação de como vai funcionar esse processo aqui no Espírito Santo, dessa, digamos, transição, né, dessas pessoas que estão hoje numa situação de reclusão para passar uma condição de liberdade assistida por esse serviço. Tá, legal. Acho que essa é uma boa pergunta, que ela é importante e necessária fazer, inclusive, para o governo do estado, né? Então, eu já começo falando isso porque já indico como que eu vou terminar, né? O que é a rede de atenção psicossocial? A RAPS funciona nos 3 níveis de atenção ao SUS, né? Eu acho que o Heraldo deu uma aula um pouquinho agora sobre isso, né? Ela funciona desde a atenção básica, né? Que são as unidades de saúde,
né? As unidades de saúde, a gente vai dizer, pela lei do SUS, inclusive, né? Pela 8080, né? E pela Política Nacional de Atenção Básica, está na versão de 2017, que foi a última, ela entende que é o posto, né, que a gente chama de posto de saúde, a unidade de saúde, né, que compõe a atenção básica, ela é coordenadora, ela é ordenadora do cuidado em saúde. O que isso quer dizer? É que ela precisa ser a porta de entrada preferencial das pessoas. Não é a única, porque a gente passa mal, vai parar direto no hospital. A gente, né, essas coisas podem acontecer. Mas a unidade de saúde, ela precisa ser responsável por aquele território onde ela está. Né? Então, ela vai observar quais são os indicadores de saúde das pessoas, o que precisa dar mais atenção naquele território, naquela família, naquela casa, naquela comunidade. E ela precisa olhar para esses indicadores, e eu estou falando de saúde geral. Isso inclui a saúde mental, percebe? Por que eu estou falando isso? Porque quando surge, por exemplo, um equipamento como um CAPS, como uma PAI, como uma pestalose, como enfim, um equipamento que surge no território, a tendência das pessoas que precisam daquele serviço é ir morar lá perto dele. Né? E isso modifica o cotidiano em saúde completamente. Então é preciso, especialmente, eu inicio falando disso, é preciso que as unidades de saúde, né, que a atenção básica esteja diretamente implicada no cuidado em saúde mental. Isso quer dizer que o cuidado em saúde mental ele não é exclusivo de psis, né? Seja psiquiatra, seja psicólogo. Né? O cuidado em saúde mental ele precisa ser muito mais ampliado do que o saber psi. Ele compõe o terapeuta ocupacional, compõe o enfermeiro, compõe o médico, compõe o terapeuta ocupacional, compõe o farmacêutico, compõe o nutricionista. O cuidado de saúde mental compõe a comunidade, compõe um agente comunitário de saúde. Né? É preciso de uma implicação e de um cuidado de saúde mental. Né? E esse eu acho que eu estou partindo disso por quê? Porque quando a gente vê que o caso que está lá, que aparece na unidade de saúde, né, ou até mesmo que veio do hospital, é um caso grave, considerado grave na perspectiva da saúde mental, o serviço que vai cuidar dessa pessoa é o Centro de Atenção Psicossocial, mas isso ele não faz sozinho. A gente tem um dispositivo em saúde mental que a gente chama de matriciamento, que é o matriciamento, o que é? Né? É um cuidado que é feito ou pela unidade de saúde, ou pelo CAPS, ou pelos dois, que é compartilhado. Então, os serviços sentam para conversar. Porque a pessoa que está sendo acompanhada lá no CAPS, seja com esquizofrenia, seja com transtorno afetivo bipolar, seja, enfim, não importa qual é a questão em saúde mental que ela está sendo acompanhada no CAPS, ela vai continuar sendo acompanhada na unidade de saúde, no cotidiano da unidade de saúde. A família dela continua recebendo visita do agente comunitário. Né? Ela continua tendo hipertensão e diabetes, continua tendo que orientar o uso da medicação quando for o caso. E esse é um dispositivo que é importante que funcione, né? Quando ele é bem executado. Porque é quando você constrói o projeto terapêutico singular, que é o PTS. Aí você fala de um acompanhamento individual de acordo com cada pessoa, né? Com a realidade de cada pessoa. Isso é muito importante, né? De pensar. A minha dúvida é assim, são 57 pessoas que vão ter que ser inserido. Temos capacidade disso? Precisa de mais investimentos? Porque, assim, essa rede é composta por muitos profissionais, né? Por muita estrutura, embora muita gente já fala, a gente acompanha o noticiário, né? A partir das redes, das pessoas que atuam, que também já há dificuldades nesse serviço, né? Dificuldades, às vezes, de faltar profissional, ou de faltar recursos, enfim. A questão, eu acho que é mais para o governo do Estado até do que para você a pergunta, né? Mas eles não estão aqui para responder, então, assim, há condições, como fazer também serve para o Haroldo também, né? A partir da experiência de Goiás, né? O que implica essa transição, digamos assim? Então, é nesse ponto que eu quero chegar, assim, né? Quando os CAPs eles não funcionam ou não têm um equipamento que funciona e que, na perspectiva de conseguir atender a demanda que você tem, a gente começa a ter o problema. Né? O que acontece hoje, por exemplo? Cariacica tem 2 CAPs que são de gestão estadual. Talvez um dos poucos no Brasil que seja de gestão estadual, porque, em tese, a responsabilidade do CAPs é da gestão municipal. Né? A gente não tem... da Grande Vitória, né, dos 4 grandes municípios da Grande Vitória,
Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra, Cariacica é o único que não tem um CAPS voltado para as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então a gente tem um problema colocado, porque como é que você faz um cuidado de saúde mental que evite institucionalização, que evite hospitalização, se eu não tenho esses serviços funcionando a contento, de fato, se eu não tenho um investimento público nesses serviços? E aí eu começo a te responder aqui, né? Porque ainda assim o governo do estado precisa de investir na rede de atenção psicossocial. Esse investimento não está a contento hoje. Ele não é a contento hoje. Quando eu tenho 10 residências terapêuticas em Cariacica, 18 de gestão estadual, né? Quando eu tenho 2 CAPs em Cariacica de gestão estadual também, e que, por exemplo, o CAP Cidade hoje está com, salvo engano, 2 médicas lá no serviço, para metade de Cariacica inteiro. São 200 mil habitantes na população, né? Não estou falando de assistidos, de pessoas que estão sendo acompanhadas no CAPS, mas metade de Cariacica. E hoje falta profissional para o CAP Cidade, que é de gestão estadual, e que fica, todo ano a gente tem aquele fantasma, vai municipalizar ou não vai municipalizar? A gestão, percebe que isso impacta diretamente, inclusive, na próxima questão, que é, hoje as residências terapêuticas são de gestão estadual, porém a gestão delas é terceirizada, é uma empresa privada que faz a gestão e o cuidado das residências terapêuticas. E isso coloca uma outra questão. Por isso que quando eu comecei minha fala dizendo assim, não sei se sou eu que eu vou responder, porque quando o governo do estado assumir, ele vai criar um terceiro dispositivo? Ele não apresentou dados de estudo da UCTP até hoje. Quais são os dados que o governo do estado apresenta das pessoas que estão lá na UCTP? A gente tem das pesquisas das pessoas que vão lá para pesquisar, né? Dos pesquisadores, seja de mestrado, graduação, doutorado, né? A gente tem as pesquisas que apontam sobre isso, mas qual é a pesquisa do governo do estado que aponte nessa direção? Que aponte se vai criar um terceiro ou outro dispositivo que vai ser criado? Isso ainda a gente precisa. Que é o básico, né? A política pública tem que partir de dados, né? De informações. Eles vão terceirizar, ou seja, hoje é a Sejus, e eles administram por meio da Sejus, apesar da equipe de saúde da Sejus também ser terceirizada da mesma empresa que assume as residências terapêuticas. Então, a mesma empresa que cuida das comunidades terapêuticas também cuida da saúde de todas as unidades prisionais, incluindo a UCTP. Eles, quando eles vão criar uma outra residência terapêutica? É isso que a gente precisa saber. Vão também colocar na mesma empresa, essa empresa que vai administrar? Acho que são perguntas que a gente ainda precisa de resposta. Haroldo, você quer complementar, concluir, contar um pouco da experiência daí também? Sim. O Rafael traz questões que são, digamos assim, fundamentais no plano das políticas de saúde de uma forma geral, né? Qual o modelo de saúde que nós queremos ter? Existe uma tendência em alguns estados brasileiros de se terceirizar os serviços de saúde, inclusive serviços de atenção em saúde mental. E isso, de fato, é algo que precisa ser questionado, porque esse serviço, fundamentalmente, é um serviço que passa pela construção de uma cultura democrática, de uma cultura que envolva as comunidades locais, e um serviço terceirizado, muitas vezes com mão de obra precarizada, que fica por muito pouco tempo ali, há uma rotatividade muito grande, isso acaba gerando problemas. Essas questões eu acho que são muito importantes quando se discute a rede de atenção psicossocial. Penso eu também que, preferencialmente, ela deva funcionar no ambiente do Sistema Único de Saúde, de forma mantida pelo Estado, né, pelo município, que as políticas são municipalizadas, sem a terceirização dos serviços. Isso garante um pouco mais de qualidade nessa atenção. Voltando à questão do manicômio, eu gostaria só de... Eu fui buscar as informações aqui, fui ver que o Espírito Santo tem uma população, lá em 2022, de 3.800.000 pessoas, né? E Goiás, no mesmo ano, tinha 7 milhões de pessoas. Então, Goiás tem aproximadamente o dobro da população do Espírito Santo. Aí o Rafael vem e me diz que tem 58 pessoas hoje aprisionadas no manicômio judiciário, não é?
Sabem quantas pessoas existem aprisionadas em manicômio judiciário no estado de Goiás? 0 pessoas. O que é que diferencia essas duas realidades? Não é necessariamente, Rafael, o modelo de atenção em saúde mental, não, tá? É, de fato, uma decisão ético-política de se dar atenção para aquelas pessoas que são segregadas, que não têm vez, que não têm voz. Você não consegue fazer um podcast, por exemplo, com uma pessoa que está dentro do manicômio judiciário. Por que você não consegue? Por que essas pessoas são invisibilizadas a esse ponto? Porque a violência que elas sofrem é tal que o Estado precisa esconder essa violência. Né? Você não sabe o que acontece dentro desses lugares. E, de fato, não faz sentido algum que nós tenhamos em funcionamento ainda hoje o manicômio judiciário. Nós temos uma lei que, lá no ano de 2001, proibiu, literalmente, de forma taxativa, a internação em unidades com características asilares. Isso está proibido. Então, quando o Poder Judiciário vem, através do Conselho Nacional de Justiça, e manda que os tribunais de justiça dos estados e todos os juízes do Brasil fechem os manicômios judiciários, o que o Conselho Nacional de Justiça faz é mandar cumprir a lei. Uma lei que até então não pegou, né? Mas que precisa ser implementada. Não só porque se trata de uma lei, mas porque também o Brasil foi condenado no plano internacional do direito, do direito humanitário, e isso demanda, digamos, respostas. E a principal resposta, sim, que deve ser dada é manicômio judiciário nunca mais. E isso a Resolução 487 vem e estabelece com muita taxatividade. E ela não faz isso de forma irresponsável, ou atabalhoada, ou impensada, muito pelo contrário. Ela parte de experiências já consolidadas pelo país, parte de uma legislação muito bem desenhada desde 2001, parte também da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, porque nós precisamos, então, agora, de fato, fazer valer essas disposições para continuarmos, quem sabe, na construção do projeto democrático prometido em 1988. E essa construção de uma sociedade democrática passa, hoje, fundamentalmente, pelo fechamento dessa instituição que não tem base legal de funcionamento, que é o manicômio judiciário. Como fazer isso? O próprio Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 487, depois ele baixou um manual de orientações para os tribunais de como deve acontecer o fechamento, ele dá o passo a passo de como isso deve acontecer. E a política de atenção em saúde mental nos estados e nos municípios é que vai agora ser chamada a responder a esses casos. Assim como, insisto, né, já acontece aqui no estado de Goiás há 18 anos. Então, nós não estamos partindo de uma ideia absurda, que não se sabe onde vai dar ou de onde veio. Não, nós temos uma experiência muito consolidada aqui no estado de Goiás, de 18 anos, com mais de 1.000 pessoas que passaram pela política pública sem o aprisionamento manicomial, que são atendidas na rede de atenção psicossocial. Existem problemas? É claro, todas as redes de atenção psicossocial, todas as políticas públicas vão enfrentar problemas, e esses problemas vão acontecendo e vão sendo equacionados com o passar do tempo. Nós vamos aprimorando, de fato, o acompanhamento dessas pessoas. Não é uma política pronta e acabada, a gente precisa melhorar a todo momento. Há situações que eventualmente podem acontecer no curso dessas políticas, que vão exigir um pouco mais de cuidado, seja das equipes de saúde, seja do Poder Judiciário, e isso tudo necessariamente orientado agora, não mais por aquela ideia racista, que vem lá do século XIX, dos ideais do positivismo criminológico do Lombroso, e agora sim partindo do ideário, para também aproveitar a grande experiência de outro psiquiatra italiano, que é o Franco Basaglia, que vem e dá início, digamos, ao movimento antimanicomial na Itália, de onde o Brasil vai beber dessa fonte, para aqui também termos um movimento antimanicomial bem consolidado, já um movimento social muito forte pelo Brasil todo, e a partir dos ideais de Franco Basaglia, dos ideais de liberdade, de atenção em respeito ao indivíduo, com base na ideia de emancipação desses sujeitos, é que nós agora precisamos pensar a atenção em saúde mental. Não mais pura e simplesmente jogando pessoas para serem esquecidas nesses depósitos que são os manicômios.
Muito obrigado, Haroldo Caetano, Rafael Dias Valença, por essa entrevista tão informativa, né? É sempre bom estar aprendendo as partes boas de ser jornalista, né? A gente está sempre aprendendo. Espero que para o público também tenha sido importante para trazer algumas reflexões e trazer outros entendimentos e perspectivas, né? Essa foi a entrevista do século. A gente está ao ar toda terça-feira, a partir das 18 horas, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Tony Braga, no estúdio 42B. A gente volta na próxima semana com temas aí para pensar o Espírito Santo. Lembrando também para você curtir, comentar, compartilhar, né, ajudar aí a difundir essa informação e seguir as páginas do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, e também acessar o seculodiario.com.br, porque além da nossa programação aqui, né, de multimídia, tem notícias diárias, análises, outras informações sobre o Espírito Santo, sempre acompanhado de forma crítica pelos nossos jornalistas. É isso, obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.